Os estudantes que fizeram o Enem, o exame do ensino médio, já podem consultar o resultado das provas. Neste ano, a exigência de uma nota cada vez mais alta por parte de universidades de ponta no país é a maior preocupação dos alunos. Juliano Ferreira e Ricardo Ribeiro estão entre os mais de 5 milhões e 700 mil estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em outubro do ano passado. Colegas de turma, eles aguardaram com ansiedade o resultado das notas divulgadas hoje pelo Ministério da Educação. Juliano não abre mão de uma das carreiras mais concorridas, medicina. Só em Brasília, a disputa passa de 100 candidatos por vaga. Eu acho uma profissão muito bonita, muito digna. Você está ajudando as outras pessoas. Ricardo tenta outro curso disputado, arquitetura. Pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, ele vai tentar vagas em Brasília e Goiânia. A gente sempre vem batalhando todos os dias na escola por isso e chegou a hora, agora nosso sonho, né? A partir de segunda-feira, dia 11, estão abertas as inscrições para o SISU. Serão 228 mil vagas em 131 instituições públicas em todo o país. Sai na frente, é claro, quem tiver a melhor nota no Enem. Mas este ano, algumas universidades de ponta estabeleceram um patamar mínimo considerado altíssimo para a admissão dos alunos. O exemplo clássico é a USP. A Universidade Federal de São Paulo fixou nota mínima de 700 pontos para cursos como engenharia florestal, administração, odontologia, medicina veterinária. Isso equivale a exigir, por exemplo, que o aluno tenha acertado mais de 40 itens de uma prova com 45 questões. No ano passado, algumas instituições, sob risco de não preencher as vagas, acabaram reduzindo a exigência. A Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, por exemplo, baixou este patamar de 700 para 550 pontos em alguns cursos. Pelo calendário do Ministério da Educação, a lista dos selecionados do SISU sairá no próximo dia 19. O México anunciou que recapturou o maior traficante de drogas do país. Há 6 meses, El Chapo fugiu da prisão por um túnel usando uma moto. Ele está de volta à cadeia pela 3ª vez. Joaquim Guzmán Loera, o El Chapo, foi capturado por fuzileiros navais na cidade mexicana de Los Moquis. O cerco à casa onde ele estava terminou com 5 mortos e outros 5 presos, além do traficante. O presidente Henrique Peña Nieto anunciou pelas redes sociais: missão cumprida, nós o temos. Em julho, El Chapo fugiu de uma penitenciária de segurança máxima por um túnel sofisticado, com ventilação, luzes e até uma moto adaptada para transportá-lo. A câmera da cadeia registrou tudo. Ele entrou no chuveiro da cela de roupa e não saiu mais. Na primeira fuga, em 2001, o traficante subornou mais de 70 pessoas e saiu da prisão pela porta da frente, escondido em um carrinho de roupa suja. Nos Estados Unidos, as autoridades tinham oferecido $5 milhões por informações que levassem à prisão de El Chapo, considerado o maior traficante de drogas de todos os tempos. Ele seria responsável pelo tráfico e distribuição da maior parte da cocaína vendida aqui no país. Recordista de fugas cinematográficas, El Chapo passou ao todo pouco mais de 8 anos na cadeia. Nos Estados Unidos, Barack Obama nega que pretenda desarmar a população. A declaração foi feita durante debate promovido pela rede de televisão CNN. Na plateia, vítimas e parentes de mortos em tiroteios, assim como representantes da indústria armamentista. Obama disse que as medidas anunciadas esta semana querem evitar que as armas caiam em mãos erradas. E garantiu que não vai apoiar nenhum candidato, mesmo que do partido dele, que seja contrário a mudanças no controle de acesso a armas no país. O mistério das crianças prodígio. Elas são capazes de proezas geniais. E imagens inéditas dos bastidores da prisão do Papai Noel ladrão que roubou um helicóptero. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Os bastidores da prisão do Papai Noel que roubou um helicóptero às vésperas do Natal. Conheça a verdadeira identidade dele. Quem é o comparsa do Papai Noel ladrão? Nós estamos só aguardando a chegada da polícia. Daqui a pouco, esse piloto deve ser preso. E onde foi parar a aeronave roubada?
Na semana em que o Brasil acompanhou o drama de uma família atingida por um cabo de alta tensão, o Domingo Espetacular investiga como está a fiação elétrica nas maiores cidades do país. Especialistas ajudam a identificar o perigo sobre as nossas cabeças. Se o pedestre passar e levantar a mão, ele hoje está em contato com esse fio. E o que fazer para prevenir acidentes e aumentar as chances de escapar com vida de um deles. E você vai ver também um pássaro que parece história de mentiroso. Ele não tem asas, tem faro de cachorro e nome de fruta. Acredite, esse bicho existe no mundo real. Eles descobriram ainda crianças que tinham talento de fazer inveja a qualquer adulto. Conheço os meninos prodígios na música, na medicina e na matemática. Será que a ciência explica esses pequenos gênios? Você não pode perder. O nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. E a seguir, os Médicos Sem Fronteira dizem que em um mês, 23 pessoas morreram de fome numa cidade da Síria. E ainda hoje, na nossa série especial, veja por que o pãozinho que veio de Portugal começou a ser chamado de pão francês no Brasil. O Jornal da Record segue com as notícias internacionais. A polícia belga encontrou num apartamento de Bruxelas as impressões digitais do principal terrorista foragido dos atentados na França. Salah Abdeslam esteve no local onde também foram encontrados materiais para fazer bombas e cintos explosivos. A polícia acredita que o apartamento tenha sido usado para fabricar os artefatos que fizeram 130 vítimas nos atentados de Paris. A operação de busca e apreensão aconteceu no começo de dezembro, mas a notícia só foi revelada hoje. A organização Médicos Sem Fronteiras diz que em um mês, 23 pessoas morreram de fome numa cidade da Síria. As imagens são chocantes. Em Madaia, no subúrbio de Damasco, todos esperam pela morte. O que essas crianças fizeram de errado? Pergunta a mulher na fila para receber um pouco de sal. Este bebê chora de fome. Ele não toma leite há um mês. A cidade próxima à fronteira com o Líbano está sitiada por tropas do governo desde julho do ano passado. O exército de Bashar al-Assad e rebeldes disputam o controle do território. A área está cercada de minas terrestres e snipers de forças sírias. Quem tenta escapar é alvo. Há relatos de pessoas comendo terra, grama, cachorros para sobreviver. Os Médicos Sem Fronteiras falam em 23 mortes por fome só em um dos centros que apoiam. Ontem, a Organização das Nações Unidas e a Cruz Vermelha receberam autorização para levar suprimentos a Madaia, mas a ajuda pode demorar dias. A ONU acredita que 400 mil pessoas estejam cercadas na Síria. Além de Madaia, outras 15 cidades vivem na mesma situação. Faltam bens básicos. Não há medicamentos, comida e água. O envio de ajuda humanitária é um alívio, mas não é a solução. A Síria está em guerra civil há 5 anos. Quem ficou no país, agora vive o desespero. E a polícia israelense matou o autor do atentado que aconteceu no primeiro dia do ano num bar de Tel Aviv. Nashat Melian foi encontrado em uma mesquita no norte do país. Ele tentou escapar e atirar nos oficiais que revidaram. O árabe israelense abriu fogo na rua mais movimentada de Tel Aviv em 1º de janeiro. Matou 2 pessoas num bar e um motorista de táxi na fuga. As autoridades ainda investigam o motivo do ataque, mas a hipótese de terrorismo não está descartada. No ano passado, mais de 16 milhões de pessoas visitaram o Japão. E esse é um número que cresce a cada ano. E se virar num país de língua e alfabeto tão diferentes, pode ser bem difícil, né? Mas só que lá a tecnologia dá uma ajuda. Para quem não está acostumado, interpretar símbolos como esses pode parecer complicado. Tem alguma ideia do que está escrito aqui? Não. Os turistas mexicanos que visitam o Japão não estão sozinhos.
O idioma pode ser uma das maiores dificuldades para quem se aventura por aqui. Meio sem jeito, esse americano tenta pedir uma informação. Não foi uma das tarefas mais fáceis, brinca o rapaz. Mas quando parece não haver letras no fim do túnel, uma empresa americana desenvolveu um aparelho capaz de traduzir frases do inglês para o japonês em segundos. I can speak Japanese. E a tecnologia parece ter se tornado uma verdadeira aliada quando o assunto é a comunicação. Este megafone, criado por uma companhia japonesa, já está sendo testado no maior aeroporto do país. O mecanismo é bem simples. Eu aperto um botãozinho aqui atrás do megafone para gravar a frase que eu quero que seja traduzida. Então, Ohayou gozaimasu, que é bom dia em japonês. E em seguida eu aperto esse segundo botão para emitir o áudio traduzido. Good morning. Em inglês, chinês e coreano. Visamos eventos de grande porte, como as Olimpíadas em 2020, e situações de emergência, como terremotos, diz o representante do aeroporto. Você vai ver a seguir: cientistas que controlaram o ebola na África chegam ao Brasil para combater o Zika vírus. E também, na nossa série especial, as pessoas que estão deixando a profissão para aprender o ofício de padeiro. Pesquisadores do Senegal, país africano que enfrentou uma epidemia de ebola, vão ajudar cientistas brasileiros no estudo do Zika vírus. O vírus está relacionado aos mais de 3.000 casos de microcefalia aqui no Brasil. A equipe de senegaleses é chefiada pelo cientista Amadou Alpha Sall, do Instituto Pasteur de Dakar. O grupo brasileiro tem no comando o pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da USP, professor Paulo Zanotto. Os africanos vão usar a experiência no combate à última epidemia de ebola para ajudar os brasileiros a entender o que é o Zika vírus e do que ele é capaz. A gente quer operar nos moldes que eles operam. E também tem sido um exemplo muito bom para os nossos estudantes e pesquisadores ver como o pessoal do Senegal trabalha, que eles são extremamente eficientes, muito rápidos. Amadou diz que ainda é impossível saber qual a letalidade do Zika e se ele é mais ou menos agressivo do que a dengue. Ele também afirma que é preciso primeiro isolar e cultivar o vírus para saber como ele interage com o mosquito Aedes aegypti. O surgimento do Zika pegou de surpresa até mesmo pesquisadores mais experientes, porque até então ele era praticamente um vírus considerado invisível. O que o trabalho com os senegaleses pretende a partir de agora é descobrir como ele age no organismo, que tipo de mosquitos podem transportá-lo, qual a real relação do vírus com a microcefalia e quais outras doenças que ele pode causar. Até o momento, sabe-se que o Zika pode ser a causa da má formação cerebral de recém-nascidos, principalmente em Pernambuco, que tem o maior número de casos suspeitos no Brasil. Mas a doença já se alastra por quase todo o país, com mais de 3.000 casos notificados. Para o coordenador brasileiro do grupo, combater o vírus será uma guerra no escuro. E eram acompanhados como mais um vírus emergente com algum potencial. Mas estudos epidemiológicos a fundo, como que você fala, a gente vai começar a fazer agora. Você já imaginou chegar em casa e se deparar com uma família inteira ocupando o lugar? Pode parecer surreal, mas está acontecendo com quem tem imóveis de veraneio no litoral paulista e passa alguns meses sem visitar a residência. Imagina a surpresa. A dona chega na casa de praia e descobre que as fechaduras foram trocadas. Não consigo abrir, não é o cadeado. E pior, que uma família, com crianças e cachorro, ocupa o imóvel. Fiquei estarrecida. Como assim uma família... tinha sido invadida. Rosângela ficou 1 ano sem frequentar o imóvel. Ficou fechada durante o ano. Eu estava aguardando para poder a gente fazer uma reforma para poder vender a casa. A família que alugou a casa se mudou às pressas depois que Rosângela procurou a polícia. Aos vizinhos, revelaram que também foram vítimas do golpe. Ela passou aqui, viu a placa de aluga, com o telefone ela alugou,
ligou, alugou, o cara fez tudo para ela, fez os documentos. Em alguns bairros aqui do litoral sul de São Paulo, a maioria das residências é de veraneio. Mesmo nessa época do ano, é comum ver tudo fechado, cadeado na porta e nenhum morador. Isso acaba chamando a atenção dos oportunistas. Invasões de propriedades por aqui não são raras. Infelizmente, nós não podemos, num primeiro momento, a fazer nada. Aí só através da justiça, através de uma reintegração de posse, é que se pode tomar alguma providência. Assim que tiver a casa de volta, a empresária pretende vender o mais rápido possível. A gente tem uma casa no litoral para que a gente tenha tranquilidade, sossego, passear. Aí você passa uma situação difícil, não pode estar frequentando a casa, porque existe um gasto para isso, né? E aí a sua casa é invadida. O futebol chinês entrou no mercado da bola com muito dinheiro. No Brasil, a procura é por jogadores e técnicos experientes. O professor ainda está aprendendo. É bom estes três irem se acostumando com a escrita, com os olhos puxados, com a língua. O Tianjin Quanjian está em Atibaia, interior de São Paulo, fazendo pré-temporada. Já são 26 brasileiros contratados pelos chineses. E não se trata de mão de obra barata. Nossos jogadores estão entre os mais bem pagos. Investimento para elevar o nível da Liga Nacional, que existe há pouco mais de 20 anos na China. Jadson vai ganhar 4 vezes mais do que do Corinthians e receber um salário equivalente ao de Luiz Fabiano, de quase R$1,5 milhão por mês. Chegando na China, a gente vai tirar mais informações. Acredito que a comissão ela tenha mais informações para passar para a gente. O investimento do Brasil tem explicação. A China é a segunda maior economia do mundo. O país é beneficiado pela desvalorização do real. E o presidente é apaixonado por futebol e vê no esporte uma forma de divulgar o país pelo mundo. Segundo o coordenador do Tianjin Quanjian, a ideia é contratar ainda mais um jogador brasileiro e aprender com o país pentacampeão mundial. Se os brasileiros vão ensinar o futebol, já estão aprendendo novos hábitos, de uma simplicidade que contrasta com a riqueza dos chineses, como, por exemplo, levar a chuteira embora ao final do treino. Como ele é mais novo, ele vai levar a minha. Vou levar a sua chuteira por quê, cara? Eu tinha esquecido a chuteira lá, ele falou, só me avisou, né? Falou, já, vou pegar sua chuteira aqui. Ele foi gentil. Nunca vi o Luiz desse jeito. Vem cá, e você acha que Alexandre Pato vai ser a solução para o Corinthians? Acesse r7.com e dê a sua opinião. A cidade de São Paulo registrou hoje o dia mais quente do verão, que começou em 22 de dezembro. A temperatura atingiu 33,3 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Fim de semana típico de verão na maior parte das praias do Brasil. Sol, calor e pancadas de chuva à tarde. Uma área de baixa pressão atmosférica espalha temporais entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Chuva forte também de Mato Grosso ao Nordeste. Em apenas um dia, pode chover o volume de água esperado para 2 semanas. O sol predomina em quase todo o Rio Grande do Sul e entre Roraima e Amapá. E mesmo com chuva, faz calor de 32 graus em Porto Velho. Em Brasília, a máxima é de 25. Em São Paulo, há risco de temporais à tarde no sábado e também no domingo. Amanhã, máxima de 31 graus. Dia ainda mais quente no Rio de Janeiro. A máxima chega aos 40 graus neste fim de semana. No Nordeste, a chuva não atrapalha a praia. Em Aracaju, faz 30 graus amanhã. Em Florianópolis, tempo firme neste sábado, com 30 graus. A paixão pelo pão tem atraído cada vez mais pessoas para cursos de especialização. Muita gente quer ter um hobby também, né? Esse é um setor que consegue driblar a crise. Bom, na última reportagem dessa série que deu água na boca de muita gente, inclusive aqui na nossa, você vai ver como a modernidade chegou às padarias do Brasil. Pelo caminho das águas, Portugal se abriu para o mundo. A Torre de Belém, à beira do rio Tejo, é um marco. Daqui saíam as caravelas portuguesas na época dos descobrimentos. E o local continuou sendo usado por navegantes e reis ao longo de séculos. Desse cais histórico, também partiram os navios de Dom João VI em 1808, quando ele fugiu para o Rio de Janeiro para escapar de Napoleão.
O rei levou com ele para o Brasil toda a corte portuguesa, documentos, tesouros, além de 10 mil pessoas, incluindo nobres, artistas e até padeiros. Foi assim que a técnica europeia de panificação chegou para os brasileiros. Ou seja, a história do nosso pãozinho também passa por aqui. Os padeiros que Dom João VI levou para o Rio de Janeiro trabalhavam a moda francesa para agradar a corte. Naquela época, o pão feito com farinha branca no Brasil era privilégio de nobres e ricos e não tinha nada a ver com o nosso pãozinho de hoje em dia. Foi só muito tempo depois que uma nova leva de imigrantes portugueses assumiu o comando das padarias, criando a receita do pão francês. O nome era uma forma de dar status ao produto. Em meados do século XIX, a grande moda da burguesia brasileira era imitar a burguesia francesa. Então, pensava-se também em comer o mesmo pão que era comido em Paris, por exemplo, aquela baguete comprida e tal. O seu Antero, português com muito orgulho, preside o poderoso Sindicato dos Panificadores em São Paulo. Ele diz que 2% do PIB brasileiro passa pelas padarias, que são frequentadas por 45 milhões de pessoas todos os dias. Para trabalhar em padaria tem que ter ambição, tem que ter bastante, como é que eu diria? Disposição, né? Disposição, porque é um trabalho bastante árduo. É o primeiro indústria e comércio que abre e o último que fecha. Antero explica que esse é um mercado que se moderniza sem parar. As padarias no Brasil fabricam pães do mundo todo. Nós realmente somos incomparáveis em termos de padaria. Nós estamos começando, inclusive, a ser imitados pelos países europeus em termos de panificação ou em termos de padaria, que o nosso pão é delicioso. A modernidade passa por essas imagens aqui. O Sindicato das Padarias mantém uma escola para formar e reciclar os padeiros que já estão no mercado. Uma das coisas que eles aprendem durante o curso são as técnicas de higiene. Dentro da padaria, olha, o mínimo é a touquinha. São 50 pessoas atualmente fazendo esse curso, muita gente que já trabalha em padarias, mas também tem o pessoal que quer mudar de área. Marco Antônio, né? Marco Antônio, trabalho com vendas. Gisele. O que você faz atualmente? Eu sou técnica de enfermagem. Trabalha no hospital? Trabalho no hospital. Meu nome é Vanderlei, eu trabalho na área de telecomunicações. Ou seja, a ideia de ganhar a vida produzindo essa receita milenar atrai muita gente que nunca encarou um forno ou um balcão de padaria. Você sonha, assim, em ter uma padaria? Eu acho que tem que pensar bem, né? Os prós e os contras, mas com certeza agora eu consigo pensar isso com mais propriedade. O conhecimento vem com muita paciência para observar as técnicas ensinadas pelo professor Fábio. Tem toda uma forma correta de se fazer, uma técnica, um balanceamento, que aí é só com o tempo e estudando para ir aprendendo. Para formar mais de 50 alunos em 2 turnos, Fábio conta com 2 assistentes, que são veteranos no mercado. Carlos e Ezequiel já conheciam a prática das padarias. E agora sabem também muito sobre a teoria de produzir um pão de qualidade. Eu não diria que é uma ciência, eu diria que a gente brinca de fazer pão. O mais gostoso é o amor que a gente põe e aí ele acaba se tornando cada um melhor que o outro. Muitas das técnicas que o Ezequiel, o Carlos e o Fábio ensinam aos alunos vieram lá do outro lado do Atlântico. Antes das 7 horas da manhã, entramos na pequena cozinha, numa padaria no centro de Lisboa. Agitado e super falante, Ivo Almeida é quem comanda tudo por aqui. A primeira formação dele foi como pasteleiro, ou seja, é um craque na produção dos doces que os portugueses chamam de pastéis. O português é muito guloso, é mesmo. Gosta de comer? Exatamente. E a grande atração é o pastel de nata, né? Exatamente. É o bolo típico cá de Portugal, toda a gente conhece, é o pastel de nata. Ele comanda uma equipe de 4 ou 5 pessoas. Todo mundo trabalha rápido, num espaço muito pequeno. Mas o bom pasteleiro, Ivo, é também um ágil padeiro, com sensibilidade para lidar com as massas. Pegamos um bocadinho de massa, para ver se a massa está amassada. Ela não poderia furar assim, Não, né? não pode furar. Ou seja, isto quer dizer que ela ainda não está amassada. Ou seja, vamos deixar mais um bocadinho.
leva mais algum tempo até que ele possa levar tudo para a bancada, onde o pão vai ganhar forma. É o pão mais tradicional cá de Portugal, é este. É um pão que leva muita percentagem de água. É um pão que fica muito macio. O pessoal também fala bola d'água? Bola d'água. É o pão mais popular em Lisboa, o equivalente do nosso pãozinho francês. Aliás, para o Ivo, esse nome não quer dizer nada. Você já ouviu falar no pão francês do Brasil? Não, por acaso não. Nós aqui temos um produto que vocês no Brasil têm muito, que é o croissant recheado. Nós temos ali o croissant recheado com frango. Mas pão francês? Pão francês não. Pão francês e não. Pão na chapa? Também não. Pão na chapa também não. Não conhece? Não conheço também, não conheço. Mas o pão tradicional, feito da farinha branca, da mesma forma que no Brasil, vai perdendo espaço em Lisboa. Mas é o pão de trigo vermelho. É o pão de trigo vermelho que vem com umas sementes. Vem com umas sementes de aveia e umas sementes de linhaça. Antigamente o pessoal não gostava muito desse pão, agora está na moda. Agora está na moda por causa da estética. Da estética? É, exatamente, e da saúde também. Mas mais, nós sabemos que é mais a estética. Em Portugal isso já chegou também? Também já chegou. Dos dois lados do Atlântico, em Lisboa ou em São Paulo, uma coisa une esses profissionais do pão. Eles sabem que é preciso respeitar as técnicas e aprender novas receitas. Mas o pão não é ciência, é um trabalho que exige esforço e uma boa dose de paixão. É o que eu gosto de fazer, é a minha profissão, dedico-me bastante a ela. Não é uma profissão fácil, porque trabalhamos muito durante a noite, mas é isto que eu gosto e dedico-me sempre ao máximo a isto. O Jornal da Record termina aqui. As reportagens dessa edição estão no R7 Play. Fique agora com o último episódio da série Conselho Tutelar. Um ótimo final de semana para você, mas amanhã, sábado, a gente está junto aqui. Até lá. Boa noite, então, e até amanhã.